Pro cara que está em casa, nunca ouviu falar disso, como que você explica o conceito de rede neural e série histórica de um jeito simples, assim? Cara, eu diria assim, pensa que o computador ele vai analisar padrões, né? Então você transforma o dado em padrões que ele vai ser capaz de compreender e a partir disso ele começa a detectar aquilo que a gente não consegue guardar no cérebro, mas para o computador é fácil, ele acumula números muito fácil, né? Então seria quase que assim, sabe quando a tua avó vem e te dá uma dica que você fala que você vai levar 20 anos para aprender, mas depois da quinta vez que você erra, você fala, cara, vou começar a ouvir, porque ela sabe o que está falando. O algoritmo é tipo isso, assim, cara. Você vai treinando o modelo, você não sabe por que ele sabe. Você não sabe de onde veio aquele conhecimento. Você não sabe direito por que ele está te recomendando aquilo. Mas quando você usa, dá certo. Tem muitos elementos que ele considera. Exato. Então é meio que um misto de matemática, estatística e um pouco de arte. Você vai trazendo elementos, vai trazendo variáveis, vai acrescentando o modelo, vai aprendendo. E você começa a tirar proveito daquele aprendizado em massa, né? O que acontece muito no esporte, principalmente nos esportes americanos. No Brasil, não sei se isso é tão usado, mas nos esportes americanos né? Você olha para o scout do cara ali, você vê qual é a performance dele, às vezes no primeiro, no segundo quarto, como que ele se comporta num jogo de final, quantos acertos ele tem, quantas cestas de 3 pontos. E isso tudo muda o comportamento dele, né? Inclusive tem aquela coisa de que se você repete 10 mil vezes uma cesta, você vai conseguir encontrar um comportamento que tem a ver com a forma como você arremessa, etc, né? Uhum. Então tudo isso, é claro que a gente está falando de uma coisa muito simples aqui, né? Mas tudo isso, quando você junta uma série de elementos que impulsionam, que tem alguma intervenção com aquilo, sei lá, o vento, a temperatura no dia e etc., tudo isso vai gerar alguma influência e aí o algoritmo ele é capaz de juntar todos esses elementos e compor ali uma tendência. Exato. Né? Que é o que a sua avó faz quando ela fala, meu filho, se você mergulhar na piscina de barriga cheia, você vai ter uma indigestão. Vai ter uma indigestão. Porque ela... Imagina, só que assim, ela levou décadas para ter o aprendizado e o conhecimento que ela tem. O algoritmo, como ele roda o dado muito rápido, ele aprende tudo isso numa velocidade muito maior que o humano, né? Então, acho que essa é a grande vantagem. Ele escala esse conhecimento humano num tempo mais rápido que você consiga aproveitar, né? E aí que está o gatilho da coisa. E eu acho que é importante a definição desses atributos também, né? Que eu acho que também não é fácil, né? Porque assim, beleza, a gente está falando que a tecnologia junta os atributos, mas acho que a definição desses atributos para a gente gerar um insight positivo também é um desafio, né? Eu acho que, não sei se fazia parte da discussão na hora de você vender, na hora de você elaborar um projeto e tudo mais. Nos primeiros projetos a gente fazia um pouco força bruta. A gente tentava dar bons elementos para o modelo, mas você não tinha feito isso muitas vezes na vida, né? Era meio começo. Com o tempo a gente foi aprendendo isso. Fala, cara, quanto melhor forem os atributos que eu dou para o modelo, quanto mais trabalhado e tal, melhores os resultados. Então não é que a gente não sabe o resultado que vai dar. No fundo, depois a gente começa a pilotar melhor a ferramenta, né? Mas é isso. Você não sabe exatamente como ela aprende, mas você começa a aprender a usar aquilo bem, reforçar, trazer as variáveis... né? E escolher bem as variáveis que você vai colocar no modelo. Ainda mais naquela época que não só o processamento era caro. Muito caro. Era caro. O conseguir o dado também não era simples, né? Uhum. Para você alimentar um DW, às vezes você levava um tempão para conseguir integrar o dado, e ter o dado, e etc, Total. etc. E você precisava do dado cru e para você ter liberdade para processar e etc. Então isso é uma coisa que hoje em dia o cara fala, puta, vou fazer uma carga aqui. Cara, o primeiro projeto que a gente fez de recomendação foi em 2000 no Submarino. E a gente precisava montar um e-mail de recomendação para os clientes, né? Aí, olha só, a gente montou esse primeiro algoritmo. Isso nessa empresa, né? Nessa empresa, tá. na Business Brain ainda. Uhum. E a gente montou esse algoritmo e colocou ele para rodar com todos os clientes e todos os produtos. E a gente começou a calcular o tempo que ele levaria para rodar, né?
Pelos nossos cálculos, a gente estava mais ou menos em setembro. Acabaria no carnaval o processamento. Caraca! E o servidor não ia poder desligar, porque o processo não era inteligente. Então, se ele parasse no meio do caminho, tinha que começar de novo. Ele não tava ponteirado, ele tem que recalcular tudo, né? Tudo. Olha isso. Assim, era muito custoso. E olha como evoluiu. Em 2014, muito tempo depois, já numa outra história, esse mesmo processo, num cluster de Hadoop com Spark, você consegue fazer em 10 segundos a mesma coisa que a gente ia levar meses para fazer. É um salto quântico em termos de capacidade computacional.